Agora, acho que entrou agora. Uhum. Entrou agora. Vou botar um gestor. Gestor não, vou botar um da saúde, que tem mais advogados. Esse seu aqui não pega no canal, né? Esse seu não pega canal. Aonde? Aqui? Só um ponto, não vai ser só para ouvir. Ah, não. Porque o outro microfone eu não sei, você quer para ouvir falar, né? Vou arranjar um agora, todo cuidado é pouco. Nem deixa eu olhar uma vez. Esse é o original mesmo daí do celular. Aguardando aqui mais gente entrar. Boa noite, pessoal. Todo cuidado é pouco. Pelo amor de Deus. Nem dobrar, nem fazer nada. Isso você está falando para o que tá ouvindo, viu? Nem dobrar, nem nada. Todo cuidado é pouco. Isso é original. Tira daí. Tá ouvindo os dois. Não tem nada com problema. Eu não puxo para não arranhar nem nada aí. Fazer um teste já aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Temos aqui o que? Paula, Eliana, Isabela. Se Paulo chega aí também. Boa, tia. Tudo é fake. Tudo é fake. Eu estou dizendo que isso está sendo feito aqui em casa. Vamos começar já. Bem, boa noite a todos. Começa agora a terceira edição do quadro Profissionais de Sucesso. Hoje conosco teremos aqui os advogados Isabela Leal e Paulo Costa. Chamar aqui a nossa primeira convidada.
Olá, Boa boa noite. noite, boa noite. Pessoal, estamos aqui com Isabela Leal, advogada criminalista, autora de obras jurídicas, formada também em comunicação, mestre em políticas sociais e cidadania, professora de Direito Penal e Processo Penal nos cursos de pós-graduação e graduação. Leciona também nos cursos de preparação para o AB, concurso Brasil Jurídico e portal F3. Seja muito bem-vindo, Isabela. Obrigada, Fernando. Para mim é um prazer estar aqui com você. Você que é meu amigo querido, pessoa que eu gosto demais. Olha, Paulinha, olá, Paulinha, que bom ter vocês aqui. Prazer, é sempre um prazer poder estar junto com os amigos, né? Mesmo à distância, e poder ajudar no que for preciso. Então vamos lá, Bela, você está aqui. O povo quer saber o que te instigou a fazer direito. O que me instigou a fazer direito? Bom, eu sempre fui uma pessoa que sempre quis fazer um monte de coisa, né? Ao mesmo tempo. Sou artista. E eu costumo dizer que quem está no direito, principalmente no direito penal, como eu, tem que ser artista. Já começa daí. Então, eu digo que o meu incentivo maior foi justamente a minha veia artística. Por quê? Primeiro, sempre fui, né? Vocês sabem que eu cantei muito tempo, né? E aí sempre vivia nos palcos e sentia falta. Depois que eu parei de cantar profissionalmente, me deu aquela vontade de querer mudar, de querer ser, de fazer algo diferente, de fazer algo que eu pudesse, né, expandir. E eu sempre tive aquele senso muito de justiça e gosto da área criminal. Eu sou apaixonada pela área criminal, que é a área que eu atuo mesmo. Eu sou advogada criminalista e é a minha paixão. E aí o que me motivou a entrar no direito foi exatamente isso. Mas na verdade, como eu fiz comunicação antes, eu trabalhei muito na época, né? Eu trabalhei em TV e eu trabalhei entrevistando presos na época, né? E nessas entrevistas de preso, e trabalhei também no Tribunal de Justiça. Então, na hora que eu comecei a fazer, e quando eu trabalhei no Tribunal de Justiça, eu ainda não era advogada. E aí, eu trabalhando no tribunal, juntou a comunicação com o tribunal, eu fiz assim, por que não? Né? Por que não fazer direito, já que eu gosto de fazer isso, já que é uma coisa que eu gosto? E tá na minha pele, naquilo, no sangue. Por quê? Porque advogado criminal, a gente já pensa logo no júri, né? Todo mundo já pensa logo no júri. Então o júri não deixa de ser um teatro, não deixa de ser uma arte que você tem que estar ali mostrando ao povo. Então basicamente foi isso. Eu comecei trabalhando no Tribunal de Justiça, na época que eu ainda fazia comunicação. E na área da comunicação, eu atuei com presos, né, fazendo essa comunicação no âmbito criminal. E aí acabou que, com isso, juntou as duas coisas e me deu a vontade de vir para a área criminal, no caso, fazer direito. Mas eu entrei em direito querendo ser juíza. Só que depois eu me apaixonei de tal forma pela advocacia e pela docência, porque eu sou professora, né? Professora de direito penal e processo penal, e foram duas paixões assim de cara que eu resolvi ficar. Mas lá no fundo, ainda não tem aquele gostinho querendo para poder fazer, para ser juíza, não? Para dizer a verdade, hoje eu me sinto muito realizada com a advocacia e com a docência. Então, assim, talvez se eu viesse a fazer um concurso, talvez fosse só mais tarde, se eu fosse para pensar numa estabilidade, talvez. Mas eu hoje confesso a você que eu estou satisfeita com a advocacia e estou satisfeita também dando aula. Eu prefiro estar sendo instrumento para fazer o povo passar no concurso, que é o que eu faço hoje, né? E as vitórias deles Aham. são minhas vitórias. Por enquanto, sim. E bom. Bem, vivemos esse cenário, esse novo cenário, por causa do Covid-19, coronavírus, que se assolou mundialmente. Então, várias medidas foram tomadas pelos governos e tudo mais. Como é que ficou esse relacionamento com o cliente nesse período que foi adotado o distanciamento social? Como é que está sendo para vocês? Então, para a gente foi uma mudança drástica, né? Porque, na verdade, é uma nova realidade que a gente está vivendo. Acabou praticamente o home office virou compulsório para a gente, né? O home office quer dizer o trabalho em casa, né? Ele está compulsório, está Uhum. obrigatório e nos impede de exercer a advocacia, a profissão como a gente de fato exercia, tanto no âmbito da advocacia quanto também na docência, né? Eu já tinha uma parte da docência que eu já dava aula online e acabou que agora
até as graduações, as pós-graduações, a gente acabou fazendo tudo em home office. E a advocacia não foi diferente. Pouco a pouco a gente vai ter que começar, já está se habituando a não enfrentar mais o trânsito, correndo, né? O meu desespero de sofrer as multas para chegar na audiência no horário certo, a não participar de audiências, a idas e vindas na delegacia e presídios, apesar de que no presídio eu ainda continuo indo, na delegacia também, e manter essas reuniões que a gente tinha presencial. O que acontece? Na minha área, na área criminal, ela está diferente das outras áreas, porque na área criminal a gente precisa do tete-a-tete, principalmente quando a gente trabalha e atua na delegacia. Tanto delegacia como presídio, até porque os presídios estão fechados e, assim, as visitações de família, e eu preciso ir até o presídio porque as únicas pessoas que estão tendo acesso aos presos são os seus advogados. Então, a maneira deles terem contato, recados da família, e família ter recados do preso, está sendo através do seu próprio advogado. Então, acaba que eu estou precisando ir até lá, mas óbvio, com todas as... A gente tem que antes ligar, que antes não precisava disso, a gente tem que ligar, marcar o horário para poder eles fazerem a restrição da quantidade de pessoas que vão chegar até o presídio, e aí eu vou até lá. Então, presencialmente, dessa forma, eu estou indo. Aí eu vou com máscara, com álcool em gel, tem que fazer toda a limpeza do sapato, chegar perto dele. Até porque, nesta situação, os presos é um problema, né? Porque seria efeito dominó. Se a gente chegar numa situação como essa, levando uma doença dessa, um vírus desse, basta um. Aí você já tem a cascata inteira. Então, a gente evita. Eu estou evitando. Eu só vou mesmo quando tem alguma necessidade, quando o preso ele precisa mesmo ter esse contato. Como ele não está tendo contato com a família, é a única forma. A gente acaba sendo instrumento para isso. Na delegacia, a gente também está fazendo o acompanhamento do preso, o acompanhamento da vítima, até a delegacia. A gente precisa fazer isso, porque acaba que o registro dos boletins de ocorrência estão tendo que ser presencial. Tudo bem que com a máscara, com todos os aparatos que a gente tem necessário. Agora, em relação à audiência, a atendimento no escritório, aí já temos diferenciado. Porque no escritório, por exemplo, o atendimento que eu estou fazendo tem que ser remoto. Aí eu não estou fazendo nenhum, meu escritório está fechado, eu não estou indo lá, só vou no escritório quando eu necessito fazer alguma coisa, estou evitando mesmo de sair, só quando tem essas necessidades, e está sendo tudo via internet mesmo. A gente tem agora vários elementos que a internet vários programas, vários instrumentos que a internet está nos possibilitando para que a gente possa fazer essas reuniões remotas, né? O que pode ser utilizado com mais frequência a partir de agora, porque por conta dessas restrições mesmo do coronavírus. As audiências, a gente teve prazo suspenso, depois os prazos voltaram. Agora, por exemplo, os processos que são físicos, né? Aí os prazos voltaram para os processos eletrônicos, porque hoje a gente já tem processos que são eletrônicos. Por exemplo, hoje eu me dou a tranquilidade de poder protocolar à meia-noite. Eu protocolo um processo. Eu estou aqui, termino de fazer uma petição e protocolo minha petição meia-noite. Por quê? Porque eu não tenho horário para poder fazer aqui, porque é eletrônico. Então, para mim, é bem tranquilo, é ótimo para poder fazer isso. A gente já tem isso. Então, para a gente está se habituando a atendimentos, a audiência, por exemplo, a audiência de custódia em alguns estados. Eu não atuo só no estado Bahia, eu atuo no Rio de Janeiro, eu atuo no Nordeste, então eu tenho outros lugares que eu tenho essa minha atuação também. Então, assim, eu acabo que, dependendo do estado, a gente tem situações diferenciadas de atendimento. Porque, por exemplo, tem alguns estados que os processos ainda são físicos, então está tudo parado, a gente não tem como fazer. Né? Mas tem outros estados que já tem boletim digital, boletim de ocorrência digital que você pode fazer. Aqui em Salvador a gente tem um boletim digital, mas não são para todos os crimes. Só para crimes de menor potencial, ou melhor, crimes sem violência ou grave ameaça, como, por exemplo, um crime de furto, e que a gente pode fazer digitalmente. Mas, no mais, a gente tem que ir lá pessoalmente. E as audiência de custódia, em alguns estados estão sendo audiências remotas mesmo, está fazendo através dos instrumentos que a gente está utilizando para poder fazer mesmo. Agora, existem outros estados que as audiências estão suspensas.
justamente porque a gente não tem condições de estar fazendo esse tipo de audiência de custódia, audiência mesmo normal, e não só na área criminal, como nas outras áreas também. E aí acaba que os prazos voltaram, entre aspas, porque agora já teve uma nova suspensão, a gente está naquela brincadeira de tira a camisa, bota a camisa, tira a camisa, bota a camisa, né? Toda hora suspende um prazo, volta um prazo, vem isso, decreta uma coisa, decreta outra, e aí a gente acaba que nós até vamos ficando perdidos, mas no âmbito, aí a gente está fazendo nessa situação. Ok? E a gente está vendo, está sendo mais ou menos desse jeito. Então, praticamente o prazo voltou, mas as audiências paradas não estão podendo ser pessoalmente, então não está podendo ser remota em algumas situações, em alguns estados, e aí a gente não consegue fazer a audiência. Então, acaba que o processo fica parado, por aquele processo que está dependendo da audiência, que está preparado para a audiência. Também temos, agora sim, os tribunais a gente está fazendo atendimento remoto mesmo, por exemplo, uma sustentação oral, que eu vou fazer perante os desembargadores. Aí eu faço de casa mesmo. Aí a gente está utilizando remotamente para poder fazer esse tipo de audiência, para fazer esse tipo de sessão. Videoconferência. Uma videoconferência com Isso. Juízes e tudo mais. Com desembargadores, no caso dos Uhum. tribunais, para a gente fazer a sustentação oral. Agora sim, tem alguns estados que a gente faz audiência de custódia, que é aquela audiência, para quem não conhece, porque eu não estou falando para um público totalmente jurídico, é aquela audiência que hoje a gente tem que, por exemplo, o preso, ele foi preso em flagrante, ele tem que ser imediatamente conduzido ao juiz, que é o que a gente chama de audiência de custódia. Então, quando ele chega ali, ele é conduzido ao juiz, na frente do juiz, aí tem o juiz, o promotor e o seu advogado. A gente vai ali ver a legalidade daquela prisão. A gente vai arguir aquela legalidade para saber se ele vai ficar preso ou se ele não vai ficar preso. Então, essa audiência de custódia, em alguns estados, ela está suspensa, porque não tem como fazer, não tem parâmetros para poder fazer. Em outros estados, estão sendo feitas remotamente. Aqui, a gente estava parado, a gente estava com a suspensão da audiência de custódia, só que agora eles estão fazendo já, estão conseguindo já para a gente conseguir fazer essas audiências remotamente. Lá no Rio, a gente já está fazendo remotamente. Ótimo. Tem uma pergunta que acho do Luiz Henrique. Perguntando se o inquérito não é eletrônico aqui na Bahia. Aqui, não, foi o que eu acabei de falar, não é o inquérito, é o registro do boletim de ocorrência, que é o registro digital que você encontra, inclusive, na Polícia Civil, lá no site da Polícia Civil. Você tem como fazer, mas não é para todos os crimes. Como eu disse, é para crime de furto, é para situações de achados e perdidos, situações que você de extravios, aí você pode fazer e registrar ali eletronicamente. Mas, no mais, não. Você tem lá os autos, todo bonitinho, que o advogado precisa ir lá e acessar uma vez que abre o inquérito policial. Porque é diferente. O registro de um BO é uma coisa, o inquérito policial é outra. Né? Eu sei que a gente não está falando com advogados, né? Então, e pessoas, nem todo mundo aqui é do âmbito jurídico, então é importante sempre falar isso. O registro do BO é quando você sofre um crime e aí você vai até ali na delegacia e você registra a ocorrência, que é o que a gente chama de um boletim de ocorrência, é o que você vai noticiar o crime. Agora, quando essa notícia é crimes, o delegado ele vai investigar, ele pode, através de uma portaria, baixar ali aquela portaria e iniciar uma investigação criminal, que é o que a gente chama de inquérito policial. Ou ele pode ali, através mesmo da lavratura do auto de prisão em flagrante, quando o cara chega preso e tem uma decretação de uma prisão em flagrante ali, que ele chega num flagrante, então ele pode, com a lavratura do auto de prisão em flagrante, iniciar essa investigação criminal, que é o que a gente chama de inquérito policial. Então, esse inquérito policial, a gente tem que ir até a delegacia para ter acesso a ele. Enquanto não virou processo, os processos são eletrônicos, mas o inquérito policial ele está na fase da delegacia. Ele ainda está na fase preliminar, é a fase inicial. Então, a gente não tem processo, é um procedimento administrativo. Por isso que é diferente, por isso que a gente tem que ir na delegacia para ter acesso àquele procedimento administrativo. Eu, como advogada, eu vou lá e tenho esse acesso. Agora, no caso, quando ele se torna processo, aí o processo está eletrônico, que é quando vai para o judiciário. Aí aqueles autos do inquérito policial que já foram conclusos, que o delegado já fez um relatório final, são anexados ao processo, que é um processo eletrônico. Então é assim que funciona. Essa é a dúvida de muita gente aqui. Então, estamos vendo também como essa tecnologia realmente está ajudando em todo o processo jurídico. O pessoal está se aprimorando, porque a gente tira muita papelada. E agora tem muita coisa eletrônica, vários aplicativos utilizados pela justiça, não é?
Isso. E a gente já tem, né? Há um bom tempo que a gente já tem vários aplicativos da própria Justiça mesmo. Inclusive, quando o processo ele se tornou eletrônico, a gente acessa tudo. Temos o ESAG, temos aí o PJE, a gente tem todos os aplicativos que a gente já utiliza mesmo no âmbito criminal. Então, a gente já tem, não só criminal, mas na advocacia como um todo, com esses processos eletrônicos. Agora, voltando a sardinha para o âmbito criminal, em que pese a gente está nesse momento pandêmico, né, que eu costumo brincar que não é nem uma pandemia, é um pandemônio mesmo, né, porque desnorteou tudo para a gente, os crimes eles não deixam de ser cometidos. Inclusive, eu estava fazendo um webinário agora há pouco atrás, eu estava com uma delegada e com uma juíza conversando, e a gente estava falando exatamente isso. Pelo contrário, os crimes aumentaram. Os crimes, eles deram uma parada no início da pandemia, eu acho que os meliantes ficaram com medo, né? Ficaram com receio no início, mas agora só aumentou. E, inclusive, e crimes assim que são crimes específicos. Por exemplo, eu estava falando com a delegada, a Ana, a gente estava conversando agora no instante na live, e a gente estava falando exatamente isso que ela estava dizendo, que lá no Ceará aumentou o latrocínio de uma forma para outra. Assim, o latrocínio que é o roubo qualificado pela morte, que vocês chamam de roubo seguido de morte, está errado. Roubo qualificado pela morte. Qualificado. Qualificado pela morte, que é o nome do latrocínio. Você subtrai, e para subtrair, você mata para subtrair, ou você subtrai e acaba matando a pessoa. Então, o latrocínio aumentou gritantemente os números de latrocínio em alguns estados, assim como violência doméstica e familiar contra a mulher. Os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, gente, subiu totalmente, tá? Então, foi uma loucura isso aí. Perguntaram aqui se pode ser mantido preso, foi Nilson Júnior. Então, se pode ser mantido preso um cidadão que não tem condição de pagar fiança. Se pode ser mantido preso um cidadão? Não, nesse caso aqui, se ele não tem condição de pagar a fiança, ele vai, nesse caso, o advogado dele que vai fazer um requerimento demonstrando, atestando que ele realmente não tem condições. Ninguém pode ser punido nesse caso, né? Se ele não tem condições ali de pagar aquela fiança. Ali, de certa forma, vai depender da situação do caso concreto. Vai depender da complexidade da causa, né? Na verdade é essa. É bom até eu falar isso. Por quê? Porque você vai ter que olhar a fiança, né, ou vai ver qual o tipo de crime que ele praticou, se é um crime realmente que cabe a fiança, vai ver se ele vai ter essas condições, e ele, a depender do caso, ele pode sim permanecer preso se ele não tiver a condição de pagar a fiança, ele não conseguir demonstrar através do advogado dele essa miserabilidade, essa condição que ele não vai ter, porque aí ele vai ter uma outra forma de o advogado conseguir tirar ali a fiança, porque você tem outras medidas que não seja só a fiança, entendeu? Porque a gente fala na fiança, a gente pensa só na fiança, é só uma medida diversa da prisão. É só uma medida que você pode utilizar, mas você pode utilizar diversas outras medidas. Por exemplo, eu posso pedir que o preso fique respondendo em liberdade, a depender da situação, óbvio, que toda análise da situação, respondendo em liberdade, mas se compromete a comparecer na justiça dois meses, né? De 2 em 2 meses, de 1 em 1 mês, né? Ou então ele se compromete a não ficar, a se recolher, sair da rua 10 horas da noite. Ele se compromete a algumas condições para que ele possa ser mantido em liberdade. Então, a fiança só é mais uma medida cautelar que você tem ali diversa da prisão. Até porque, muita gente não sabe, mas a prisão no direito penal é o último momento, que a gente chama no âmbito jurídico de última ratio. O que é última ratio? Última instância, em último momento. Eu só vou usar a prisão, o juiz ele só vai decretar a prisão quando for o último caso. Então, é importante a gente falar isso. A gente tem diversas outras medidas que a gente pode utilizar, independente desta prisão, ok? E a fiança é só uma das medidas que a gente tem, porque existem crimes que cabem fiança e existem crimes que não cabem fiança. Então, vai depender da complexidade da causa, vai depender de qual crime que ele está praticando, se cabe, se não cabe, vai depender. Se ele não tem, é importante até, mesmo que o juiz decrete a fiança, aí cabe ao advogado dele ser safo e conseguir pedir outras medidas além da fiança, né? Para que você possa conseguir manter ele em liberdade, respondendo em liberdade. Mas tudo isso vai depender da análise causística. Isso, nós falamos aqui sobre a questão os crimes que estão ocorrendo com as mulheres, realmente, eu tenho visto até na televisão, porque as mulheres em casa não tem nem como, às vezes, se pronunciarem lá, estão lá trancafiadas por causa do distanciamento social.
Aí está ocorrendo muito isso, né? Além desses Muito. crimes presenciais, também com o aumento da utilização da internet, da tecnologia, porque as pessoas estão mais em casa, estão havendo também mais cybercrimes, mais Sim. disseminação de fake news. Como é que Sim. seria isso, essa questão, a parte criminal dessas pessoas Excelente que estão efetuando pergunta, isso? porque eu posso até falar um negócio desse. A fake news está sendo o nosso maior problema hoje na pandemia. Por quê? Justamente porque a fake news ele está afetando problemas psicológicos nas pessoas. Problemas psicológicos está causando depressão e eu posso ser sincera a vocês, está sendo um dos maiores problemas que a gente pode sofrer em pandemia, em pós-pandemia. É justamente, e fake news é uma das situações que a gente tem. Olha, deixa eu falar a fake news. A fake news, para quem não sabe, são notícias falsas que a galera se aproveita aí da internet, né, para poder soltar, disseminar uma informação pelo mundo todo através da internet. Pode ser pelo celular, pode ser pelo WhatsApp, por Instagram, para prejudicar ou para beneficiar alguém. E é o que a gente está vendo o tempo inteiro, né? Principalmente no âmbito político, a gente está vendo muito isso. E também são criadas para receber likes, para receber curtidas, né? E visitas em determinadas páginas. Isso que são fake news, é para poder a pessoa saber o que é que significa. Olha, tarde e noite com a Bela, verdade, são. Vamos nessa. Então, assim, essas fake news, muita gente não sabe que as fake news são crimes. Todo mundo, professora, fake news é crime? É crime. Muita gente não sabe disso. Principalmente crimes contra a honra. Quando você está praticando ali, que você está soltando uma fake news, e é importante a gente falar, porque o cuidado, a preocupação maior é quando a gente tem um compartilhamento. Porque a pessoa que cria fake news, ela solta, na hora que ela solta, você vai ver o compartilhamento. E esse compartilhamento irresponsável ocorre justamente, normalmente, não é verificada a informação. A gente não verifica a informação e a procedência da notícia e acaba disseminando aquela notícia que é uma notícia falsa. Então, esse fenômeno, ele ocorre muitas vezes, da fake news, apresentando duas características, só para vocês entenderem melhor. Duas características essenciais, que é o viés de confirmação e o recebimento de pessoas conhecidas. Como assim? Vou explicar. O viés de confirmação, ele se dá quando a notícia falsa, que é esse fake news, ele confirma uma opinião que já é pré-existente, perceba, e o indivíduo se sente tão satisfeito em estar certo que compartilha sem verificar a evidência da notícia. É o que a gente está vendo com o nosso presidente, né? A gente está vendo aí com o presidente, porque a gente viu com nossos ex-presidentes, né? O que está acontecendo aqui sem cunho político nenhum, mas a pessoa, aqueles que são da esquerda, aqueles que são da direita, compartilham aquilo que ele acredita fiamente. Ele confirma uma opinião, que já é uma opinião pré-existente, por diversas pessoas, e ele confirma aquela opinião dele e acaba compartilhando algo que pode ser irresponsavelmente. E a segundo viés que eu falei para vocês é em relação ao recebimento de notícias de conhecidos. Quando você recebe notícia, quando chega a notícia, por exemplo, por meu familiar, por um amigo, então os filtros naturais de desconfiança acabam diminuindo, estimulam o compartilhamento sem que você nem verifique, porque foi um seu familiar, foi um amigo que acabou trazendo para você. Então, você já compartilha sem nem pensar, sem nem verificar se aquilo é verdadeiro ou não. Então, quando esse indivíduo, ele também influenciado por essas características que eu trouxe para vocês aqui agora, ele compartilha uma fake news, ele pode estar cometendo um crime contra a honra. Não só quem criou, quem disseminou a fake news, mas também quem compartilha a fake news. E isso que muita gente não sabe. Então, se a notícia ela é falsa, por exemplo, ela for difamatória, ela está difamando uma pessoa, o que é difamar uma pessoa? Que é um crime contra a honra, né? Você divulga na íntegra ali, pelo sujeito que compartilha, ele pode suportar essas sanções penais de um crime de difamação. E o que é difamação? É você chegar assim e falar assim, olha, rapaz, você não soube, é você contar um fato, que esse fato pode tanto ser falso como verdadeiro, olha o perigo, tanto pode ser falso como verdadeiro, mas é um fato desonroso. Então, se você chegar lá e falar assim, olha, rapaz, eu fiquei sabendo que Fernando estava na orla, você não sabia não? Quando ele acaba a live, ele vai para a orla quase toda noite e fica lá
fazendo ponto. Você não sabia disso, não? Perceba. Né? Bom, com todas as brincadeiras, você sabe que eu sou desse jeito, né? Eu faço as brincadeiras, vocês sabem, né? Que o meu esquema é penal na veia, tiro porrada e bomba, não aguenta, pede para sair, né? É o esquema, é o jargão da Bela. Então, assim, vamos imaginar que eu conte algo desse tipo e aí eu comece a disseminar isso para as pessoas. Você vai, compartilha, rapaz, você não sabia não que Fernando... Aí você compartilha pelo WhatsApp, aí você compartilha por um SMS, você compartilha por e-mail. Se você não sabe, todo mundo que está fazendo isso pode incorrer num crime de difamação, que é um crime que, inclusive, ele é previsto no artigo 139 do Código Penal. Ele está expresso na lei, até porque crime a gente só tem quando ele é expresso na própria lei. E aí, meu irmão, é a fake news. É exatamente isso. Você divulgou. Então, eu quero, se eu quero ali, por exemplo, o mero compartilhamento de uma fake news pode resultar, quem compartilhou, a obrigação de um pagamento também de uma indenização à vítima da mentira. Além de você incorrer num crime, de você poder sofrer um processo penal, você ainda pode sofrer um processo civil pagando uma indenização à vítima da mentira, ou até mesmo no próprio processo penal, porque como é um crime que a gente fala de ação penal privada, o advogado pode requerer esta indenização, certo? Então, é importante a gente falar isso, porque a fake news, e aí eu confesso a vocês, porque além dela afetar tanto o jurídico em si, ela afeta também o cunho psicológico da pessoa, porque a pessoa fica ali, né, vítima de mentira, é vítima da mentira, porque é a famosa fofoca. É o que o fake news nada mais é que uma fofoca. Você está ali vitimando uma pessoa de uma mentira, então não pode, ok? Isso, viu, pessoal? É basicamente Tome cuidado com o que vocês estão compartilhando aí, porque é crime, viu? Aqui, Isabela Leal está falando, viu? Está exposto lá no Código Penal. Inclusive, a fake news modificou a responsabilidade de todos na internet. Todos, obrigando, inclusive, a todo mundo conferir ali a informação antes de publicar lá ou antes de compartilhar. Então, eu indico a vocês que chegou a informação, antes de compartilhar, verifica a veracidade daquela informação, porque você pode estar incorrendo no crime, tá bom? E ainda pode pagar indenização para a pessoa que você está compartilhando. Cuidado aí. Então, vamos lá. Também vou fazer uma breve introduçãozinha, até para o pessoal que não é leigo entender. Peraí, eu não estou conseguindo te... Tá falhando, não estou conseguindo te ouvir. Tá falhando muito. E agora? Tá ouvindo? Tá melhor, mas ainda continua falhando. Eu acredito que deve estar falhando para o pessoal também, porque você tá mosaico aqui para mim. Acho que é a internet. Ele tá ouvindo agora? Tá travando pra caramba. O som tá falhando e a imagem também tá falhando. O seu, Nando. O meu, não. Tá falhando? Tá, bastante. Veja se você consegue. Enquanto o Nando tá voltando, eu vou responder essa pergunta aqui de Nilson. Olha aqui, Nilcinho, que ele perguntou, tá, Nando? Vou responder essa pergunta dele, que ele perguntou se tem a possibilidade do sujeito voltar a ser réu primário. Tem sim. Tem a possibilidade dele voltar a ser réu primário tranquilamente após 5 anos. Por exemplo, porque ou ele é réu primário ou ele é reincidente. Na prática, a gente ainda fala que pode ter um tecnicamente primário. Então, se ele é reincidente ali na prática de crimes. Para poder eu ter aquele crime ali, para ele ser reincidente, para ele deixar de ser primário, ele tem que ter praticado um crime, aí tem que ter transitado em julgado. Transitado em julgado quer dizer, não cabe mais nenhum recurso, ok? Não cabe mais nenhum recurso. Então, ele vai transitar em julgado, não cabe mais nenhum recurso, ele foi condenado, e aí ele vai e pratica um novo crime. Aí ele se torna reincidente. Então, eu tenho um crime, houve um trânsito em julgado, ele foi condenado com trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, e houve um novo crime, ele se torna reincidente. A partir do momento que ele se tornou reincidente, ele tem 5 anos ali, se ele ficar 5 anos sem praticar mais nenhum crime, após isso aí, a ficha dele pode voltar a ficar limpinha, ele pode voltar a ser primário. Mas tem que ter esse prazo aí dos 5 anos, sem praticar nenhum outro crime, sem ser condenado por nenhum outro crime. Aí ele volta a ser primário, tá bom?
E aí, como é que eu tô agora? Respondi. Continua falhando muito, Nando. Tá fazendo? Deixa eu ver Continua falhando muito. A imagem e o áudio. a imagem e o áudio. É a internet. Se você tiver com alguém aí que esteja usando a internet dentro de casa, pede para o pessoal sair da internet. Deixa eu ver aqui. Marta, Que aí ajuda a voltar. Entendeu, Nilson? Oh, que bom falar para vocês. Eu fico tão feliz com isso. Isso, ou então tem essa opção de sair e voltar com a live. Como o Juninho trouxe aí, porque do jeito que tá, você não vai conseguir falar comigo. continua? Continua. O ideal, eu acho que é você fechar a live e voltar com a live. É bom que você até ganha mais tempo. Aqui, aguarde aí que eu vou reiniciar a live. Pronto.